E a gente já começa com o nosso primeiro convidado, já apresento e já venho para cá, porque quanto mais tempo eu ganhar com o senhor, mais eu tenho para aprender. Bem-vindo, doutor Silvio Giopato, cardiologista. Muito obrigado, Rita. Um prazer estar mais uma vez aqui. Sempre um prazer imenso estar na sua companhia e dos espectadores. E para nós também, doutor, porque cada vez que o senhor vem aqui, o senhor traz uma informação diferente, uma novidade e algo que a gente precisa saber sobre a nossa saúde. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a estenose aórtica e a gente fala assim, nossa, mas que nome complicado. Pelo amor de Deus, o que é esse trem? Verdade. E aí, o senhor pode explicar para nós, doutor? Rita, a estenose aórtica é um processo, um estreitamento de uma das válvulas do coração. O coração ele tem 4 válvulas e uma delas é a válvula aórtica, que é aquela que controla a saída do sangue do coração para todo o nosso organismo. Então, quando o coração bombeia o sangue para nutrir os nossos tecidos, o sangue tem que passar por essa válvula. E essa válvula se abre para que o sangue passe e depois ela se fecha para que o sangue não retorne para o coração. Nesse caminho, nessa saída, o que acontece? Esse trabalho constante, 60, 80 vezes por minuto, horas, dias, anos, ela vai sofrendo desgastes. Ela pode sofrer desgastes e levar ao que nós chamamos de estenose, ou estreitamento, ou entupimento da válvula aórtica. E quando ela entope, ou quando ela fica estreitada, ela impõe ao coração uma sobrecarga de trabalho. O coração tem que fazer uma força maior para abrir essa válvula e o sangue passar. Como nós estamos vendo na imagem, a primeira imagem, aquela mais vermelha, é uma válvula normal. A válvula está toda aberta, o sangue passa livremente. Na medida que os anos vão passando e nós vamos envelhecendo, essas válvulas, esses folhetos, são 3 folhetos, formando ali um triângulo, né? Eles vão endurecendo, vão espessando e vai estreitando a passagem do sangue até chegar naquele último estágio, o 4º estágio lá, onde a passagem do sangue é só um pequeno orifício, muito pequenininho, e isso impõe uma sobrecarga muito grande para o coração. E se isso não é desfeito, pode levar à morte. Então, essa é uma doença degenerativa, ela começa lá em torno dos 40 anos de idade e vai apresentar sintomas a partir dos 50, 60 anos de idade. Para você ter uma ideia, cerca de 3% da população acima de 65 anos tem essa doença, a estenose da válvula aórtica. Se a gente olhar o próximo, a tela, nós vamos ver que de 2010, no censo de 2010 para o censo de 2022, houve um incremento de 57% na população acima de 65 anos. Nós vamos colocar a próxima tela, o pessoal já está preparando? Isso, ó, nós temos o gráfico aí. Isso significa que hoje nós temos mais de 665 mil pessoas no Brasil com estenose aórtica, nos seus diversos graus. É lógico que não são todos que estão com a estenose grave. E aqueles que estão no estágio de estenose grave, na medida que surgem os sintomas da estenose aórtica, que pode ser tontura, desmaio, dor no peito, falta de ar, a sobrevida cai rapidamente. Nós temos esse gráfico também que a gente pode ver que durante muitos anos, várias décadas, essa doença passa de maneira assintomática. Se a pessoa não vai no médico, ela nem sabe que tem essa doença. A partir de um determinado ponto, que é aquele ponto escuro, a curva cai de forma vertiginosamente, ela simplesmente despenca. Exatamente. Na medida que surgem os sintomas de desmaios, perda de consciência, ou tonturas quando está fazendo esforço, ou dor no peito, ou falta de ar, essa curva muda de maneira abrupta. E as pessoas, a média de idade, quem tem estenose aórtica, vai morrer em torno de 60 e poucos anos. E a maneira de mudar isso é através da troca da válvula aórtica. Até uns 10 anos atrás, isso era exclusivamente cirúrgico, a peito aberto. Tirava a válvula doente e colocava uma válvula nova. Só que nessa população de pessoas mais idosas, cerca de 30% delas tem um risco cirúrgico muito alto.
não poderiam nem ser operadas. E agora elas podem, porque nós temos essa tecnologia, que é o implante percutâneo de uma válvula que entra através da virilha e vai substituir essa válvula doente. Eu trouxe aqui para vocês, olha, essa é a válvula, é a que realmente é implantada dentro do peito das pessoas. Quando ela está aberta, ela tem essa forma. Essa aqui seria a original, de fábrica. Não, na realidade essa é o step, é o substituto. Não, eu digo assim, esse formato com esse diâmetro. Sim. Esse aqui já é o original de fábrica. Aí quando o original de fábrica dá problema, essa aqui é a peça substitutiva. Exatamente. Olha, gente, o que vocês estão vendo aqui é exatamente aquela imagem. Deixa eu ver se eu coloco assim, fica melhor. Aí, olha. Isso. E aí, esse diâmetro aqui é o diâmetro normal, doutor? Varia de pessoa para pessoa. Né? Então, essa válvula, né, essa prótese, tem vários tamanhos. Então, de acordo com o tamanho da válvula do próprio paciente, nós vamos escolher o dispositivo. E essa redinha que fica em volta? Isso se chama o stent. Ele é o arcabouço, uma estrutura metálica que dá sustentação para esse tecido que vocês estão vendo, amarelinho, meio amarelo, são os folhetos. Ele é de pericárdio de porco, tá? Então, é um tecido de um animal, do porco, que é montado nessa estrutura metálica, que é o stent, para dar sustentação para essa válvula ficar funcionando dentro do peito da pessoa. E aqui ela vai funcionar originalmente, do jeito que ela fechar para não voltar. Isso, e abre para passar. Exatamente, é assim que ela funciona. Quando o sangue tende a voltar, ela se fecha. E quando o coração bate, então ela fica assim dentro do peito. Quando o coração bate, o sangue passa, ela se abre, o sangue passa por aqui. Quando o sangue tende a voltar, ela se fecha. Então é um movimento dinâmico de abrir e fechar, abrir e fechar. E veja que essa estrutura tem que entrar no corpo humano, ela não pode entrar desse jeito, ela precisa entrar fechadinha para poder chegar... Para poder passar também por todas as veias. Exatamente, para chegar, e que é o que nós vamos depois mostrar, que é o funcionamento. Isso foi uma grande revolução na medicina, porque permitiu o tratamento de pessoas que não poderiam ser operadas, que teriam que aguardar a história natural da doença. E hoje nós estamos conseguindo encontrar resultados que até pessoas mais jovens, de risco cirúrgico mais baixo, também estão evoluindo muito bem. Então, existe toda uma pesquisa sendo desenvolvida para saber qual é o paciente mais adequado para esse dispositivo. Não é para todo mundo, mas é para uma boa parcela da população. Daquelas 600 e tantas mil pessoas, poderia um grande número ser beneficiado. Se beneficiar dessa tecnologia. E o senhor falou sobre tontura, sobre alguns dos sintomas da estenose aórtica, e pode confundir com outras doenças também, inclusive do coração, dor no peito, falta de ar? Pode. A dor no peito, né, a clássica angina, então ela pode simular doença de obstrução de artéria coronária. A tontura, a perda de consciência, pode simular um derrame. A falta de ar é a insuficiência cardíaca, e aí já é de fato, o coração já está enfraquecido pela sobrecarga que ele teve ao longo de vários anos. E o diagnóstico é feito através de uma consulta com o cardiologista, o exame a história clínica, a ausculta, que nós vamos ouvir um sopro no coração, que por conta da passagem do sangue por esse orifício estreitado, produz um sopro que o cardiologista ouve, e ele tem uma característica toda própria. Então o cardiologista faz o diagnóstico, pede um Pelo ouvido, doutor, já dá para saber qual válvula está doente. Qual válvula e que tipo de doença que ela tem. Então, o auscultar, que esse é o termo correto, né? Isso. Auscultar, que é aquele que o médico coloca aqui dentro do ouvidinho e fica, fala, respira fundo, é esse daí. Esse é para examinar o pulmão. O pulmão. E o coração... Aquele que a gente fala, fica quietinho. Fica quietinho, é quietinho. Fica quietinho para o som da respiração e da fala não interferir na nossa Então, no pulmão ausculta. A gente faz barulhinho e... Faz barulhinho, exatamente. O coração tem que ficar quietinho. Em silêncio, exatamente. Então, a gente vai ficar quietinho só um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo e volta já. Você também.
bem, fica quietinha. Só não esqueça de tomar a sua água e a gente volta já. Eu estou aqui, né, já me preparando pertinho aqui da cozinha, mas eu vou para um lugar agora que eu tenho certeza que você vai ficar muito curioso, muito curiosa. Inclusive, quero agradecer aqui a Bernadette de Paulínia, porque a Bernadette, ela colocou aqui estenose aórtica. Precisamos saber mais sobre o envelhecimento, queremos estar bem, sonhos e planos e procurando me cuidar cada dia. E a Bernadette tem razão, porque todo mundo tem sonhos e planos, ninguém quer ficar doente. E essa não é uma doença que, como muitas outras, com algumas atitudes nossas, é possível prevenir, doutor. Essa já, porque o envelhecimento vai ser natural, não tem como prevenir. Exato, Rita. Bernadette, excelente comentário, excelente posicionamento. Essa é uma doença degenerativa que ela vai ocorrendo ao longo dos anos. Como eu disse, são 3% da população acima de 65 anos. Não tem como você evitar a doença, mas tem como você retardar a evolução dela. Aí é melhor. Exatamente. Então, o diagnóstico precoce, indo periodicamente ao médico, não a partir dos 40, mas ao longo de toda a sua vida, você vai poder fazer o diagnóstico precoce e esse acompanhamento vai retardar a evolução. Esse é o espírito da coisa. Mas depois que a doença já está instalada e ela chegou na sua fase terminal da estenose grave, aí o tratamento ou a cirurgia tradicional ou então, para casos selecionados, o implante da válvula percutânea que a gente vai mostrar aqui. Que é o que nós vamos mostrar Exatamente. aqui agora. E é interessante o que nós estamos falando aqui, porque às vezes a pessoa deixa aparecer alguma coisa para lá na terceira idade começar a procurar um cardiologista. Não, procurar antes, principalmente se tiver algum outro problema no coração que seja aí geneticamente, né, mesmo que não seja esse o problema, Exato. Mas qualquer problema de coração já deve adotar um cardiologista, doutor? Exatamente. A gente precisa ter o segmento médico ao longo de toda a vida. Nós somos uma máquina e, como toda máquina, por mais perfeita que seja, sofre desgastes. Então, nós sofremos agressões do meio ambiente. E esse acompanhamento médico tem que ser desde a infância e se perpetuar ao longo da vida. Não só quando é criança ou só quando precisa ir, no caso das mulheres, ao ginecologista. As mulheres têm uma melhor saúde justamente por causa desse hábito de visitar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Esse hábito também tem que ser para o público masculino, visitar o clínico pelo menos uma vez por ano, ou, dependendo se tem outras doenças, mais vezes, dependendo da sua condição clínica. Qual dos dois públicos que o senhor citou agora, mulheres e homens, devem tomar mais cuidado ainda em relação à estenose aórtica? A estenose aórtica ela é mais frequente no sexo masculino. Cerca de 60% dos pacientes são do sexo masculino, os outros 40% do sexo feminino. Mas todos têm que se preocupar, né? Porque ela pode pegar qualquer um. É mais frequente no homem, mas não poupa as mulheres também. E o que nós queremos hoje na companhia do Dr. Silvio Giopato, cardiologista, é mostrar para você que mesmo se você estiver vivendo esse problema, existe, entre outras soluções, com certeza que o seu médico vai indicar. Hoje o Dr. Silvio está aqui justamente para isso. E eu quero aproveitar e apresentar o Rubens, que está aqui ao lado. Hoje você vai ser um instrumentador. Sim. O Rubens é o meu o segundo assistente. Então o Rubens já preparou aquela válvula que nós mostramos, ele já apertou... Aquela lá está aqui dentro. Isso, está aqui agora. Ó. Nós vamos mostrar, olha. Esse processo se chama crimpagem. A válvula foi crimpada em cima de um balão. Esse é um grande catéter que tem um balão, uma bexiga lá na frente, que é quem vai abrir a válvula lá na porção, na válvula aórtica doente do paciente. Ou seja, aquela que eu segurei na mão, que nós comentamos sobre ela, ela foi crimpada e colocada aí dentro para só cumprir a sua função quando estiver lá dentro. Exatamente, porque ela não pode entrar aberta daquele jeito, não tem como chegar no coração. Entendi. Então nós precisamos de um dispositivo de entrega. O dispositivo de entrega é esse catéter com o balão lá na frente e a válvula tem que ser crimpada.
essa é a grande engenharia da coisa, né? Você conseguir fazer com que algo entre com uma forma e assuma uma outra forma dentro do corpo humano sem precisar abrir o peito. Que antes precisava abrir o peito, tirar aquela válvula doente e colocar uma outra e depois fechar o peito, parar o coração. Isso tudo nós fazemos com anestesia geral. Podemos fazer com anestesia só sedação, mas é mais comum com anestesia geral e sem abrir. É um orifício na virilha. Invasivo. Muito menos. É minimamente invasivo. Através de um orifício na virilha. Não é desse tamanho, é menor o orifício, mas para facilitar as coisas aqui, esse é apenas um modelo. E para a gente poder mostrar, Para poder demonstrar. Então, o que o senhor vai fazer aqui agora é como se o Dart tivesse o problema. Exato. É um paciente idoso, está com a estenose aórtica. Isso. E o senhor vai demonstrar. Exatamente. A palavra é sua, doutor. Então, aqui nós já colocamos um fio guia, está dentro do coração. Então, o coração está aqui é a artéria aorta, aqui estaria a válvula aórtica. Então, agora, o Rubens vai me colocar o que nós chamamos de... Eu vou chegar para cá, que assim o câmera consegue mostrar de pertinho, ali o Rubens está chegando com o introdutor, que é um dispositivo que vai facilitar a função, facilitar a entrada da válvula no corpo humano. Então, é exatamente isso que nós fazemos no corpo humano. Colocamos esse dispositivo, agora a gente vai tirar uma parte dele, que é o dilatador, tá? Então, nesse momento... Ele está aqui. Isso, o introdutor está aqui, nós chamamos de bainha. Então, agora, nós acabamos de estabelecer um contato direto entre o meio externo e o sistema cardiovascular do paciente. Essa é a porta de entrada do sistema cardiovascular, ok? Essa é uma aorta. Essa é a artéria aorta, aqui nós estamos numa artéria, aqui seria a artéria femoral, aqui uma artéria ilíaca. Ah, tá. Então a gente vai entrar pela artéria femoral, navegar pela artéria ilíaca, entrar na artéria aorta, navegar na artéria aorta e chegar até a sua raiz, que é onde está implantado, conectado com o coração. Com o coração, ok. Ok? Então agora nós vamos... Sempre precisamos de um fio guia, se chama fio guia, que é ele que nos conduz pelo caminho, né? Sem ele a gente iria danificar as estruturas vasculares que tem pelo caminho. Então a gente coloca ele no introdutor. Oi? Tá, então, puxa, segura aqui. Ok? Então, segura o guia. Então agora eu estou navegando, a válvula vai aparecer aqui, ela está navegando por dentro do introdutor. Segura o fio. Já deu para ver. Puxa. Já passou ali. Tá vendo ela passando ali, ó? É isso que acontece no corpo humano. Ok? O meu assistente não é dos melhores. Ele não está conseguindo manter o fio guia no local. Então agora ela está navegando pela crosta da artéria aorta, está começando a chegar. Aqui, olha lá, ela está chegando, ok? Está chegando. Dá um pouquinho mais de fio guia, ok? Ok. Então a nossa válvula chegou aonde ela deveria chegar. Está aqui o balão, a válvula está em posição para ser liberada dentro do coração. Tudo isso é acompanhado dentro de uma sala de cateterismo cardíaco, guiado por raio-x, ok? Então agora a gente vai fazer o processo de liberação. Esse aparelho aqui, que está na mão do Rubens, é o insuflador. Com ele vai insuflar, o balão vai abrir e implantar a válvula na aorta. Vamos lá, doutor, Rubens? só antes, porque depois que ela abrir, a gente não tem mais volta. Não tem como fazer voltar. Uhum. Quando chega nesse ponto, como está dentro do organismo? Aqui a gente consegue visualizar, o Dart está aberto. Uhum. Como vocês visualizam que chegou no lugar certo? É uma sala de hemodinâmica, um equipamento com raio-x.
Então, ele produz raio-x que passa por aqui e projeta numa numa tela de televisão. Então, nós vamos acompanhando tudo através de um monitor com imagens radiológicas. Que aí vocês já sabem o caminho que está fazendo. Tudo isso é radiopaco, né? O fio guia a gente enxerga, tudo isso é visível ao raio-x. Então, nós conseguimos enxergar o que está acontecendo lá dentro e posicionar exatamente o dispositivo aonde nos interessa. Nós temos até mesmo, antes do senhor abrir, eu não estou fazendo suspense não, gente, que eu quero aproveitar a presença aqui do Dr. Silvio. A Renata Palaro colocou aqui: boa tarde, Rita. Meu pai vai fazer o cateterismo ainda esta semana. O procedimento do cateterismo é o mesmo que da estenose aórtica? O infarto tem relação com a estenose aórtica? Ok, excelente pergunta. Bom, o cateterismo diagnóstico é aquele que a gente pode entrar ou pela virilha ou pelo braço, mais comumente pelo braço, e o objetivo é estudar as artérias coronárias. Então, ele é parecido com isso, mas é muito diferente disso. É muito menos agressivo, porque a gente vai estudar as artérias coronárias, o orifício é muito menor, ok? Em relação à relação da estenose aórtica com o infarto. Quem tem estenose aórtica tem uma probabilidade maior de ter entupimento nas artérias coronárias. Existe uma certa relação de estenose aórtica e doença das artérias coronárias. Não é obrigatória, mas pode ser. Pessoas que têm problema na válvula aórtica também têm entupimento das artérias coronárias. Então, o exame que o pai dela vai fazer é um cateterismo diagnóstico para avaliar as artérias coronárias, tá? Ele é parecido, mas não é esse procedimento que será realizado nele, do que eu entendi que ela colocou. Ou seja, vai fazer essa introdução do equipamento para verificar lá dentro como está. Exatamente. Aquele equipamento vai sair e não vai ficar nada lá. Não fica nada. Nesse caso, vai ficar. Nesse caso, nós vamos deixar a prótese lá. É o que vai fazer funcionar e vai dar uma sobrevida ao paciente. Exatamente. Vai desobstruir o que nós chamamos a via de saída do coração. Então, o coração vai conseguir bombear sem ter barreira nenhuma, sem dificuldade nenhuma. Sem esforço. Sem esforço, exatamente. Pelo menos não esforço antes de passar por aquele filete. Aquele buraquinho, né? Aquele orifício super pequenininho que a gente viu no começo do programa. Doutor? Vamos lá? Bom, todo mundo pronto para mostrar, porque depois que abrir não tem jeito. Então, exato. Então, nós temos aqui, o Rubens vai insuflar o balão e a válvula vai se abrir. Pode ir indo devagar, tá, Rubens? Para que as pessoas possam ver com detalhes, ok? Começando, vai começar a entrar o líquido. Ó, o balão está começando a abrir, a válvula está começando a se expandir. Isso nós chamamos, nesse momento, para aí um pouquinho, nós chamamos de dog bone, osso de cachorro, e parece um osso de cachorro mesmo. É nesse momento em que nós podemos avançar ou recuar a válvula para ajustar o posicionamento dela no local exato que nós queremos. Vamos continuar então, Rubens? Ok, pode ir. Enquanto isso, o coração, nós não paramos a circulação. Olha lá a válvula abrindo. Ela está numa posição baixa em relação ao que normalmente é implantado, mas não tem problema. Pode ir, deixa ela bem alta, bem aberta. Então, aqui, veja, o balão está todo insuflado e a válvula está toda aberta dentro do peito do paciente. A partir desse momento, ok? Chegou no máximo. Então agora nós vamos desinsuflar o balão. Está desinsuflando. O balão desinsufla. E a válvula fica parada ali. Então agora a gente desinsufla o balão. Vamos recuar com cuidado para não... Esse momento é bem delicado para não tirar a válvula. Como ela não ficou implantada no local exato, enfim, nós não tomamos esse cuidado, não era esse o objetivo. Então nós vamos tirar, agora pode tirar o fio guia, pode tirar o fio guia, pode tirar o fio guia. Então eu vou tirar aqui para vocês. E a válvula ficou lá dentro da aorta. Quanto tempo leva um procedimento delicado desse? 1 hora, depende. Meu Deus. A parte mais difícil são os acessos, é o preparo. Depois que nós introduzimos, é muito rápido. Então, o preparo é mais detalhado. Depois disso, o acesso é muito importante, é uma parte crucial, o acesso vascular. Feito isso, todo o resto é bem mais tranquilo.
E faz diferença o acesso pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Não. É muito comum elas falar, doutor, né, quando vai fazer o cateterismo, a gente está entrando pelo lado direito. O lado direito é o lado que o médico examina o paciente. Sempre que você for a um médico, ele vai te examinar pelo lado direito. Aí as pessoas falam, doutor, o senhor está entrando pelo lado direito, mas o coração não é do lado esquerdo? E eu costumo dizer que o sistema vascular, como o ditado, né? Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. No sistema vascular, todos os caminhos levam ao coração. Então, seja entrando pelo lado direito ou esquerdo, veja, aqui, entrando pelo lado esquerdo, nós encontramos a aorta, mas se eu entrasse pelo lado direito, também ia encontrar a artéria aorta. É um caminho comum, não faria diferença. Que legal. Tem uma pergunta aqui da Edileuza Vieira. Boa tarde. Eu estou de frente com a TV... Ah, desculpa. Não, não tem pergunta. Eu já fiz, Silvia. Eu já fiz a pergunta. Renata, espero que seu pai faça um excelente cateterismo, tenha um acompanhamento de saúde adequado para que ele tenha aí vida longa, e é isso que a gente deseja, principalmente para os nossos pais, né? Que os pais possam curtir bastante a vida e bem. Exatamente. Que eu acho que é o desejo de todo cardiologista, né, doutor Silvio? Nós temos que ganhar longevidade e qualidade de vida. Algumas pessoas, nossa, ele está muito velhinho, já tem 86 anos, ela está muito velhinha, é fraquinha. Mas essa pessoa tem vida social, essa pessoa se relaciona com a família, com os netos, ela quer viver bem. E com isso nós conseguimos dar, se não prolongar a vida, qualidade de vida enquanto for permitido ela estar aqui na Terra. Essa é uma das missões da medicina, permitir qualidade de vida e, se possível, prolongar a vida. E é interessante nós falarmos sobre isso porque todo mundo quer viver muito e quer viver bem. E é isso que nós queremos hoje, a partir desse procedimento com o cardiologista Dr. Silvio Giopato, mostrar para você que há esperança. Então, se o seu diagnóstico foi a estenose aórtica, existem novas tecnologias, existem novos procedimentos que poderão dar exatamente aquilo que o Dr. Silvio falou, qualidade de vida e, se possível, vida longa. Doutor, deixamos de falar algo importante dentro do procedimento que o senhor trouxe para nós hoje? Não, acho que nós abordamos de uma maneira bastante ampla esse tema. Eu acho que a mensagem mais importante não é o procedimento, o tratamento. É importante que as pessoas saibam que existe e que é possível. Mas o mais importante é as pessoas se conscientizarem da importância do cuidado com a saúde. E o cuidado da saúde passa em visitar o médico periodicamente. O diagnóstico precoce retarda a evolução de muitas doenças. E isso traz qualidade de vida e mais tempo de vida com a família, enfim, aqui nesse mundo que Deus nos deu e que a gente tem que aproveitar com sabedoria. E olha, essa máquina aqui, essa aqui não, mas essa máquina aqui, né, doutor? É uma máquina perfeita e nós agradecemos a Deus pelos dons do doutor Silvio, por ele colocar não só a inteligência no homem para criar mecanismos para ainda ajudá-lo nesse salvar vidas. Que é isso que Deus quer de cada um de nós. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Eu desejo ao senhor um Feliz Natal. E eu quero que no ano que vem o senhor esteja muitas vezes conosco. Para o senhor e para a sua família, muitas bênçãos. Muito obrigado, Rita. O mesmo para você, para toda a produção, todos os espectadores. E que 2025 seja um ano muito bom, cheio de saúde, cheio de harmonia e que possamos nos encontrar mais muitas vezes. É sempre um prazer estar na sua companhia, viu? Oh, delícia! E olha, a Renata Palaro, para quem nós respondemos, ela colocou assim: obrigada, Rita e Dr. Silvio, pelos esclarecimentos. Gente, nós vamos agora para o intervalo, né? Tem que ajudar o Dart a sair daqui agora.